Olá pessoal, nós agora vamos começar uma série de vídeos sobre matrizes. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os tipos de matrizes. Mas antes, a gente precisa saber e definir o que é uma matriz. Uma matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N. O que é isso? M é a quantidade de linhas que eu tenho nessa coluna, nessa tabela, e N é a quantidade de colunas. E vejam o seguinte, uma matriz é qualquer tipo de tabela. Então, se eu estiver pensando numa tabela como o Excel, ele é um exemplo de matrizes. Uma lista de compras é um exemplo de matriz. Um orçamento que eu vou fazer de produtos é um tipo de matriz, tá? Todos esses são tipos de matrizes, tá? A função das matrizes é relacionar dados numéricos e, por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Como eu falei, qualquer tipo de tabela que nós vamos relacionar é um tipo de matriz. Na programação de computador, a gente trabalha com matrizes binárias, 0 e 1, mas são matrizes, tá bom? E aí, como que a gente vai representar matematicamente essas matrizes? Essas matrizes, elas são representadas por números reais e esses elementos eles são inseridos em colchetes, parênteses ou barras. Não precisa ficar preocupado que a gente já vai ver como que isso funciona. Veja um exemplo de venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então vejam, ó. Vendeu bolo de chocolate em janeiro, 500 bolos. Em fevereiro, 450 bolos de chocolate. O bolo de morango, em janeiro foram 450, em fevereiro foram 490. Se eu for representar essa tabela em uma matriz, ela ficaria da seguinte forma. Eu posso representar pelos colchetes, então ficaria os 500 e os 450 dessa primeira coluna representam o mês de janeiro, o 450 e o 490 representam o mês de fevereiro. E aí também eu posso representar essa mesma tabela, essa mesma matriz com parênteses. Ou ainda eu posso representar ela com barras. E aí vejam o seguinte, aqui embaixo de cada uma delas eu tenho 2 por 2 em qualquer uma delas. O que significa esse 2 por 2? Esse 2 por 2 é a ordem da minha matriz. A ordem da matriz é a quantidade de linhas e de colunas que ela tem. Então, se ela é 2 por 2, quer dizer que ela tem 2 linhas e 2 colunas. O primeiro valor corresponde às linhas. O segundo valor corresponde ao número de colunas, tá bom? E aí, no geral, a gente vai precisar montar uma matriz. Quando eu for fazer a montagem das matrizes, eu começo fazendo a montagem da matriz geral. E aí observem o seguinte, ó, essa aqui é a nossa matriz geral. O que significa? A11 não é A11, e sim A11. Linha 1, coluna 1. Aqui embaixo, ó, A21, linha 2, coluna 1. Então, linha 2, coluna 1. A31, ele vai ser linha 3, coluna 1. A12, aqui do lado. Então, vai ficar linha 1, coluna 2. A22, linha 2, coluna 2. A32, linha 3, coluna 2. E aí, isso genericamente até eu chegar na minha matriz M por N. M linha, N colunas. Tá bom?
Vamos ver algumas situações com isso, mais para frente. Aí, ó, como que eu falo dessa minha matriz? Ela é uma matriz A e J, M por N, I também representa a linha e J coluna, sendo que o M e o N são números do conjunto dos naturais. E conjuntos naturais sem o zero. Então, por que dos naturais? Não pode ser número negativo e fração. Porque eu estou falando em posição. Não vai ter posição negativa, não vai ter posição quebrada. A posição 1, posição 2, posição 3. Tá bom? Aí, voltando naquele exemplo que a gente tinha visto lá no começo. A matriz ela ficou 500, 450, 450 e 900. E aí, pensando nisso, a gente tem que o primeiro elemento, o elemento A11, vai ser o 500, que é esse aqui, ó, A11. Ele está na linha 1 e na coluna 1. Representa os bolos de chocolate vendidos em janeiro. O segundo elemento, A12, ele está na linha 1, coluna 2. É esse aqui, o 450. A12. Ele está na linha 1, coluna 2, e ele representa os bolos de chocolate vendidos em fevereiro. O A21 é aqui de baixo. Ele está na linha 2, coluna 1. E aí ele representa o bolo de morango vendido em janeiro. E o último, o A22. Ele está na linha 2 e na coluna 2, que é o 490. Ele representa o número de bolos de morango vendidos em fevereiro. Então, observem que essa localização, em alguns momentos, ela vai ser muito importante, principalmente na hora de eu montar as minhas matrizes, tá bom? Vamos ver agora um exemplo de como montar essa matriz. Então, vejam, ó, eu dou a informação. Construir a matriz A, 2 por 3, então vejam, ela vai ter duas linhas, 3 colunas. Tal que I mais J ao quadrado. O que é isso? Eu vou pegar a linha, somar com a coluna e elevar ao quadrado. Então, primeiro passo, antes de mais nada, é montarmos a nossa matriz genérica. Então, se ela tem duas linhas, 3 colunas, ela vai ficar dessa forma. Então, ó, 2 linhas e 3 colunas. E aí, a partir daí, ele está pedindo para cada elemento desse, a gente fazer a linha mais a coluna ao quadrado. Então, ó, no primeiro elemento, linha 1, coluna 1 ao quadrado. No segundo elemento, linha 1, coluna 2 ao quadrado. E no terceiro elemento, linha 1, coluna 3 ao quadrado. Linha de baixo, linha 2, coluna 1. Então, 2 mais 1. No próximo elemento, 2 mais 2. E no outro, 2 mais 3. Então, primeiro, nós vamos fazer a soma desses resultados, que estão dentro do parênteses. E aí, depois, a gente faz isso ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. E 2 mais 3, 5. Todos esses valores estão ao quadrado. Então, nós vamos ter 4, 9, 16, 9, 16 e 25. Lembrando sempre que eu tenho que colocar embaixo aqui, ó, a minha ordem da matriz, tá bom? Não pode esquecer de colocar essa ordem da matriz embaixo. Continuando, agora a gente vai falar sobre os tipos de matrizes que vocês podem encontrar por aí. Então, o primeiro tipo de matriz é a matriz linha. Na matriz linha, eu vou ter apenas uma linha e infinitas colunas.
Então, nesse caso, ó, eu coloquei uma matriz com 3 elementos, 1, 2 e 3. Eu tenho uma linha apenas e tenho 3 colunas. Tá? Então, por ser um elemento só, uma linha só, a gente chama essa matriz de matriz linha. Uma matriz coluna. Se na matriz linha eu tinha apenas uma linha, na matriz coluna eu vou ter apenas uma coluna. Então, ó, 2 menos 4 e 5 são os elementos que estão na minha coluna, mas eu tenho apenas uma coluna nessa matriz. Tenho a matriz nula. É aquela matriz onde todos os elementos vão ser zero. Então, vejam a matriz A. Todos os elementos são zero. É a matriz 2 por 3. Na outra matriz A, eu tenho todos os elementos zeros, é a matriz 3 por 2. Eu tenho 3 linhas, 2 colunas. E aí, observem o seguinte. Se eu colocasse um número que fosse diferente de zero dentro dessa matriz, ela deixa de ser uma matriz nula. Então, para ser uma matriz nula, necessariamente todos os elementos têm que ser zero, sem exceção. Nós temos também a matriz quadrada. A matriz quadrada é aquela que tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Então, ela pode ser uma matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, a matriz A, onde ela tem 3 linhas e 3 colunas. A gente pode falar também para essa matriz, ao invés de eu falar que ela é uma matriz 3 por 3, a gente pode falar que ela é uma matriz de ordem 3. Por quê? Porque ela é quadrada, tá bom? Matriz aqui A de baixo. É uma matriz 2 por 2. Então, também eu posso dizer que ela é uma matriz de ordem 2. Quando eu falo em matriz quadrada, é o único tipo de matriz que eu vou ter a análise das diagonais. Então, ó, eu vou ter uma diagonal e eu vou ter uma segunda diagonal. Nessa matriz quadrada, ó, aqui também, ó, a gente tem a diagonal e a gente vai ter a outra diagonal aqui. Essas diagonais, a vermelhinha a gente chama de diagonal primária ou principal e a azulzinha a gente chama de secundária. Tá bom? Por que é importante saber dessas diagonais? Vão ter alguns conceitos dentro de matrizes que nós vamos ter a necessidade de conhecer essas diagonais. Precisamos saber sobre elas. Um dos casos é quando a gente tem a matriz identidade. Na matriz identidade, nós temos todos os elementos 0 e 1. Só que tem uma característica específica. A minha diagonal principal, e somente a diagonal principal, ela tem elementos 1. Todos os outros elementos são 0. Um outro caso aqui, ó. Diagonal principal com os elementos 1 e o restante 0. Para ser uma matriz de identidade, então ela tem que atender a duas características. Ser uma matriz quadrada e ser uma matriz binária, 1 e 0, onde apenas a minha diagonal principal tem elementos 1 e o restante tudo 0. Vamos ver mais dois casos. Nesse caso, ela vai ser uma diagonal, uma matriz de identidade? Não. Por que ela não é uma matriz identidade? Porque para ser identidade, eu tenho que analisar a minha diagonal principal. A principal não tem os elementos 1, só tem um elemento. Então, ela não é. Nesse caso, ó, a principal tem número 1. Contudo, o restante, todos os demais, tem que ser 0. Olha isso aqui. Não é 0. Então, nesse caso, qualquer uma das duas não são matriz de identidade, tá bom? A matriz de identidade a gente vai identificar por esse izinho aqui, ó. Então, apareceu esse i, é uma matriz de identidade. Então, tem exercícios que ele não te dá
não fala o nome da matriz identidade, mas ele te dá o I. Esse I representa a matriz identidade. Vocês precisam lembrar disso, tá bom? E ainda dentro dos tipos de matrizes, nós temos a matriz transposta. A transposta, ela vai ser representada por esse Tzinho aqui. A matriz transposta é quando eu estou alterando a posição da minha linha e da minha coluna. Então vamos pensar num exemplo prático. Quando você ouve falar em transposição do Rio São Francisco, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o rio e mudando o seu curso, mudando ele de local, né? Pegando um pedaço dele e mudando. Na transposição é a mesma coisa. Então vamos ver, ó, esse exemplo. A matriz A tem linha 1, 2 e 5 e menos 7. Essas são as linhas. Quando eu fizer a transposição, o que eu vou ter? O que era linha virou coluna. E o que era? Ó, nos dois casos. Tá? Então, as duas linhas da minha matriz vão virar coluna. Numa matriz quadrada, isso não vai alterar a ordem. Mas se for uma matriz não quadrada, ela altera a ordem a ordem da matriz. Então, se a matriz era 3 por 2, quando eu fizer essa inversão, vai ficar uma matriz 2 por 3. Tá bom? Olha esse caso. Ela é 2 por 3. A linha tem os elementos 1, 3 e 7, menos 4, 5 e 6. E aí, quando eu faço a transposição, ó, 1, 3 e 7, 1, 3 e 7 virou coluna. Era linha, virou coluna. Menos 4, 5 e 6 era linha e virou coluna, tá bom? E aí observem o seguinte, tá vendo que eu tenho um Tzinho em cima do meu A e em cima do meu B? Isso representa a transposição. Então, se aparece esse Tzinho em cima, é porque eu estou fazendo a transposição da minha matriz. E a ordem delas inverte. Inverteu aqui a ordem, tá ok? Vamos ver um exemplo agora. Então, ó, construir a matriz M, 3 por 3, então isso significa que eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Tal que eu vou somar a linha com a coluna, se a minha linha for igual à coluna. E eu vou subtrair se elas forem diferentes. E depois eu quero que determine a matriz transposta. Então, primeira coisa, a gente vai fazer a matriz genérica. Então, ó, é uma matriz 3 por 3. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Então, 3 por 3. Aí depois, nós vamos aplicar a regra que o problema te deu. Nesse caso, é para eu somar a linha com a coluna, se elas forem iguais. Então, no primeiro M11, 1. Eles são iguais? São. Então, eu vou somar. Aqui, nos outros, eles são diferentes. Ó. Então, nesses aqui são diferentes. Então, eu vou subtrair. Ó, subtrair, subtrair e subtrair. E eu vou somar apenas nesses dois aqui. Ah, Bruno, mas por que você está fazendo isso? Porque foi a regra que o problema me deu. Cada problema vai me dar uma regra. Então, nesse caso específico, ele está me dizendo que eu tenho que somar a linha e a coluna se forem iguais, e eu tenho que subtrair se elas forem diferentes. Tá bom? E aí, fazendo a soma e a subtração quando necessário, nós vamos ter essa matriz. Então, 2, menos 1 e menos 2, 1, 4, menos 1. 2, 1 e 6. A partir daí, eu quero que vocês calculem a transposta, lembra? Então, ó, a transposta vai ficar 2, menos 1 e menos 2, ó, linha, virou a coluna. A segunda linha, 1, 4 e menos 1, virou a segunda coluna. E a terceira linha, 2, 1 e 6, ficou aqui, ó, 2, 1 e 6. Tá bom? Então, essa é a matriz transposta.
Sempre que for matriz transposta, eu estou apenas mudando a posição da linha e da coluna. Aí, vamos mantendo ainda essa questão das matrizes, falar da igualdade de matrizes. Então, duas matrizes, A e B, elas vão ser iguais se elas forem de mesma ordem e se os seus elementos na mesma posição forem iguais. Então, eu não posso fazer uma igualdade de matriz 2 por 2, com uma matriz 2 por 2 com uma matriz 3 por 2, por exemplo. Elas têm que ser a mesma ordem. Então, vamos ver alguns exemplos disso. Então, nesse primeiro, eu quero que vocês determinem o valor do x. Então, ó, vejam, o elemento A11 é o 6. Ó, então ele é igual ao 6 aqui do outro lado. O elemento x² menos 5, ele é igual a 11. O elemento 0 é igual ao elemento 0 do outro lado. E o elemento x é igual a 4. Então, vejam, se eu simplesmente pegasse esse x e igualasse com esse daqui, com 4, a gente já achou o valor do x. Vamos fazer com a de cima só para a gente comprovar isso. Então, ó, se eu pegar x² menos 5 igual a 11, então ficou x² igual a 11 mais 5, x² é igual a 16. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz. Então, vai ficar mais ou menos raiz de 16, x é igual a mais ou menos 4. Mas observem, eu tenho dois valores, ou ele é positivo ou ele é negativo. Só que aqui ele é positivo. Então, quem eu vou ter que aceitar? X igual a 4, tá bom? Vamos ver um segundo exemplo sobre isso. Nesse segundo exemplo, eu quero que determine o valor do x e do y. Então, ó, o 5x menos 2y, ele é igual a 4, que estão na mesma posição. O x mais y, ele é igual a 5. Então, substituindo isso, a gente vai ter um sistema para resolver. E aí, como que a gente resolve um sistema? A gente tem a opção da soma ou da substituição. Vamos fazer pelo processo de soma. Para isso, eu preciso que os meus números sejam iguais, em cima e embaixo. Então, eu vou multiplicar a linha de baixo por 2, porque eu quero cancelar o y. Mas se você quisesse cancelar o x, você multiplicaria embaixo por menos 5, tá bom? Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 5x menos 2y igual a 4. Vejam que eu não mudei a linha de cima, porque eu estou multiplicando só a de baixo. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. E 2 vezes 5, 10. A partir daí, eu vou somar as duas linhas. Então, a linha de cima com a linha de baixo. Letra x com x, y com y e número com número. Somando o 5x com o 2x dá 7x. O 2y com o menos 2y cancela. Então, ficou 4 mais 10, 14. O 7 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 14 dividido por 7, x é igual a 2. Chegamos nessa situação, eu vou pegar uma das equações para achar o y. Eu prefiro pegar essa daqui, ó, que é menor, tá bom? Então, vai ficar x mais y igual a 5. No lugar do x, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar y igual a 5 menos 2. Esquece esse mais, é menos 2. Então, ficou 5 menos 2, que vai me resultar em, esquece esse 7, vai me resultar em 3, tá bom? Então, y igual a 3, x igual a 2 e y igual a 3, tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês até aqui, nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre as operações de matrizes, tá bom? Mas antes, não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoal!